diante ali. Então haveria o batismo, os irmãos prepararam uns 60 metros abaixo ali de onde ficariam os banistas, naquela manhã de domingo lá, para nós ficarmos com um pouco mais de privacidade, colocamos lá embaixo. E o rio, irmão, ele muda a sua rota, o seu canal, como chamamos, de acordo com a força das águas nas enchentes. Então isso muda, a hora está do lado do estado, outra hora do outro. E ali onde nós estávamos para atender o batismo, estava exatamente do lado do Maranhão, aquele lado mais profundo do rio. Então é correnteza, o rio tem 8, 10 metros de fundura, na sua parte é um rio muito grande. Então, irmãos, estávamos lá, chegou a hora do batismo, o servo de Deus entrou só o suficiente aqui na cintura para fazer, irmãos, o batismo. O leito do rio é areia, não é lodo, não é barro, é areia. E aquilo foi traindo ele, irmão, foi traindo sem a gente perceber, e foi traindo e foi arrastando ele para o fundo, para elevar ele para o canal, irmão. Se caísse ali, enchesse de água, o macacão era morte na festa. Não tinha como relutar contra aquela força de correnteza e de peso de águas e de profundidade. E então, quando começou o servo de Deus a relutar, irmão, para não cair ali dentro, que não tinha mais como voltar, e aquela luta, só que a correnteza e a falta de apoio na areia virou uma verdadeira luta contra a morte. Quando o servo de Deus estava naquela luta contra a morte, a irmandade na margem ninguém via, o operador não via, o diácono não viu, ninguém viu. Lá em cima, 60 metros acima, um tanto de gente banhando. De repente, entre aquele povo, veio uma moça com roupa de banho, seminua. E aquela moça veio correndo e ela veio por trás assim. Quando ela entrou assim com roupas minúsculas de banho no meio das irmãs, com um susto. Aquela moça entrou nas águas. Imaginem, irmãos, isto. Aquela moça seminua entrou nas águas, pegou no braço do ancião e puxou o servo de Deus naquele perigo. Quando ninguém viu, ela viu lá de cima. Quando ela puxou o servo de Deus daquele perigo, ele falou: moça, como foi boa a tua obra para comigo. Tu bem que podia batizar. Ela disparou a chorar e disse: eu quero este Deus. Glória ao nome. Ele falou: minha filha, vai ali e troca. Ela foi, tocou, veio, foi batizada em nome de Jesus Cristo. Está lá servindo a Deus com a esperança da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor vai nos mostrando os valores de uma alma, irmãos, que tem para Deus. Uma obra que Deus fez com uma menina ali na minha comum congregação. Coisa singela, irmão. Mas para os irmãos verem. Um dia eu subi para atender o culto e eu tenho um defeito no meu atendimento de culto. Eu costumo fechar os olhos, às vezes no cantar dos hinos. Eu sei que isso não é bom. Em busca de comunhão, mas isso não é bom. E eu atendia numa salinha aqui na frente, assim, uma avenida de um alto, irmãos, fluxo de carros, enfim. Ali já tinha atropelado uma criança nossa. Então eu chamei nossas crianças e falei para eles: o que é o púlpito? O que acontece no púlpito? O que é esse lugar? Fiz uma reuniãozinha com eles e falei para meninos e meninas. Então coloquei eles em cima do púlpito. Era uma sala pequena, mas o púlpito grande. Coloquei meninas e meninos em cima do púlpito. Primeiro ensinei a eles, falei para eles. E eles me ajudaram muito. Um dia eu estava cantando de olhos fechados. Quando eu levantei os olhos para dizer chamemos outro hino, o encarregado de orquestra fez assim, com este gesto com os olhos. Eu entendi que tinha alguma coisa que eu precisava ver e tomar uma providência. Eu olhei aqui, as menininhas todas sentadas, e eu discretamente aqui anunciei o hino quando procurado, que eu olhei aqui do lado da tribuna, tinha uma menina sentada. Ela era só uma criança, tinha 9 aninhos, não passava de uma criança. Mas ela era de uma família de alta estatura, e ela era meia gordinha. Então ela tinha um corpinho de uma mocinha, que ela não tinha esta mente. Mas ela parecia uma mocinha, de uns 14, 15 anos. E ela estava sentada aqui com uma mini saia, escandalosamente, na inocência dela, na simplicidade
simplicidade dela, da pureza dela. Uma mini saia sentada escandalosamente, uma blusinha, só um paninho aqui em cima. Dentro da lógica, do óbvio, ela não podia ficar em cima do púlpito. E eu ia pedir ela, eu ia tirar ela daqui de cima com todo o cuidado. Mas quando eu me dirigi para ir a ela, aqui entre eu e ela, foi como se tivesse uma proteção invisível. Uma lâmina de vidro, por exemplo. Eu bati naquilo lá, não parei, e o Senhor falou para mim, não mexe nela que a obra não é tua. Bem-aventurado é o homem que entende que essa obra é de Deus, irmão. Em nome do Senhor, a obra não é tua, não toca nela. E eu voltei para a tribuna. Entendi o culto, esqueci dela, mas os irmãos não gostaram, eu não tomei providência. No culto seguinte, eu estou aqui de olhos fechados, eu nem vi. No primeiro hino, a menina entrou, subiu, sentou aqui. A mesma roupa, o mesmo escândalo, a mesma... Aí as irmãs da piedade, as organistas, olhavam para mim, irmão Raimundo, tomou providência. Deus não deixou e mandou eu cuidar dela. Então, quando terminou, eu procurei saber quem era ela, se era netinha de alguma irmã. Quem era aquela menina? Quando eu procurei, ela estava com a irmã Eva, a irmã esposa do irmão do fundo bíblico. A irmã Eva falou, bom Raimundo, essa menina mora na rua da minha casa, uma família que não temos amizade, um povo difícil, um povo meio difícil até de vizinhos, de amizade, briguentos entre eles. Essa menina no culto passado chegou na minha casa e falou, a senhora me leva para a igreja? Eu falei, não filha, sua mãe. Ela falou, olha lá minha mãe. E a mãe fez assim, eu trouxe. Hoje 6h30 a menina estava na porta da minha casa para me congregar. O que eu vou fazer, irmão? Falei, irmão, me ajuda a orar, então. Irmandade. No culto seguinte, Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. Esta obra é dos simples, viu? É da simplicidade. Todo homem que romper a barreira da simplicidade, ele ficará confundido diante do Espírito de Deus. A promessa na boca dela, deixa eu expressar, era semelhante a uma árvore no meio do deserto. Eu nunca vi linguagem tal, excelência tal. No dia que o Senhor selou ela saiu no meio da igreja, cada menina que ela abraçava, o Senhor selava. Quando Deus visitava ela com a promessa, era como um imã. Dava vontade de chegar perto. Dava vontade de dizer, fala ao meu ouvido, glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai derramar isso aqui, vocês creem? Ela chama a Dalila. E a Dalila foi um dia num batismo na congregação central e batizou. Aí eu perdi a paz. 9 aninhos, batizado, numa família sem ser crente. Aí eu perdi a paz. O Senhor tem piedade, cuida dela. Quando foi um dia, eu cheguei na congregação, ela estava chorando, encostada na grade da salinha. Eu olhei e falei, Dalila, você está chorando, minha filha? Ela falou, estou, irmão Raimundo, estou esperando o irmão. Aí eu falei, fala, minha filha, por que você chora? Ela falou, irmão Raimundo, eu choro porque o irmão sabe que na minha casa ninguém é crente. E hoje minha mãe me chamou e meu pai falaram que é o último dia que eu venho na congregação. Aí ela chorou intensamente, enxugou os olhos, olhou para mim, falou, sabe o que é, irmão Raimundo? Eu não quero mais este mundo aí fora, eu não quero, me ajuda, irmão Raimundo, me ajuda. Glória ao nome do Senhor. Eu falei para ela, filhinha, o que você requer de mim? Ela falou, olha o que ela falou para mim, 9 anos. Eu falei, o que você requer de mim, filhinha? Ela falou, eu queria que o irmão fosse na minha casa, falar para minha mãe e para o meu pai a razão da minha esperança. Glória ao nome do Senhor. Falou dessa maneira. Aleluia, era terça-feira. Você tem esperança de vida eterna, na glória a Deus. Quando foi? Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira deu um vendaval de Teresina. Na parte da manhã arrancou o telhado, derribou árvores e choveu o resto do dia na cidade.
Quando foi à noite, eu peguei a minha esposa, a irmã Eva tinha falado para mim, irmão, adorar a Deus, hein? Busca uma guia de Deus que lá é porta fechada, lá é difícil. No quinta-feira eu peguei minha esposa, fomos para lá. Eu todo tinha orado, preparado para defender a Dalila, entre aspas, a irmã Dalila entende. Aleluia, eu preparado para defender a Dalila. Peguei minha esposa, fomos para lá. Chegamos lá, ela estava em pezinha na porta, vestidinha, num conjuntinho, manguinha aqui, a sainha cobrindo o joelho, uma santinha na porta. Eu olhei para ela deu um sorriso, falei, minha esposa, já está melhor, a coisa aí para o cordeirinho do Senhor, vamos chegar. E eu me preparei para a enxurrada de agressões que talvez viesse por parte daquela mulher, daquela família. Quando eu entrei, a mulher se derreteu em gentileza diante de mim. Senhor Raimundo, que prazer, por favor, entre, é um prazer ter o senhor aqui, a dona Cleusa. A Dalila sempre fala, estou honrada do senhor vir aqui e tudo, e eu pasmei diante daquilo lá. Ela falou, nós fizemos um bolinho, um suquinho, é simples, e a Dalila toda sorridente, e eu fiquei olhando assim, fácil, a mulher falou, senhor, parece que ficou meio assim, né, senhora? Eu falei, fiquei, confesso para a senhora que fiquei. Ela falou, então eu quero lhe falar o que mudou. O que mudou é que a Dalila começou para ir para essa igreja, e terça-feira eu falei para ela, você não vai mais, nós não somos crente, aqui não tem ninguém crente, eu não quero crente nessa casa. Só que na quarta-feira, ela estava sentada na porta da casa dela, na tarde, pegando uma brisinha, né, cidade muito quente, ainda com o sistema bem interiorando, e passou a vizinha com o papagaio no ombro, e conversando. Meu louro, não sei o que, falando com o papagaio, ela olhou e falou, ai, que inveja, quem me dera eu tivesse um papagaio, eu criasse um papagaio. A Dalila olhou para a mãe dela e falou, isso que a senhora quer, mãe? Pois saiba que o Deus que eu sirvo é o Deus que criou os papagaios, falou a Dalila para ela. Aleluia. Se a senhora quiser, eu peço ele manda um para a senhora saber que eu sirvo um Deus vivo, que criou o céu e a terra. Glória ao nome do Senhor. A mãe da Dalila falou, já venci com essa linguagem de crente, sai de perto de mim, senão eu te pego. A Dalila saiu, mas falou, vou pedir, viu, irmã? Minha mãe, ao Deus Todo-Poderoso. E a mulher falou, senhor Raimundo, sabe aquele vendaval que deu pela manhã? Eu falei, vi. Fez estrago, pois no vendaval, quando eu estava no mais forte, Deus mandou um papagaio. Glória ao nome do Senhor. E o papagaio entrou pela porta da frente da casa da mãe da Dalila, cruzou a sala de estar, pegou um corredor, cruzou a sala de janta, pegou outro corredor, entrou na cozinha. A mãe da Dalila estava escolhendo, separando um arroz em cima da mesa. O papagaio pousou em cima do arroz, olhando para ela. Como que diz, eu vi, glória ao Senhor. A Dalila falou, era isso que a senhora queria, mãe, é seu. Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso de Deus, céu e a terra. E a mulher falou, se tem Deus na terra, está na congregação. Passaram a congregar, Deus chamou todos na graça. A Dalila servindo a Deus em paz e na esperança de ver a face de Deus. Santo é o nome do Senhor. Muitas obras teríamos a contar, irmão. Agradeço a Deus nessa noite que o Senhor fez uma obra, um livramento na minha vida muito grande. Eu morava em Campinas, ano de 1989. E eu tinha uma viagem para fazer, lá para o Piauí, para visitar pais. E eu marquei, minha esposa é do sul de Minas Gerais, e eu marquei, irmãos, de sair. Meu carro era um Fusquinha, ano 75, já tinha 15 anos de uso, 14 para 15 anos. E eu falei para minha esposa, naquela viagem fui eu, minha esposa, grávida da segunda filha, já tinha a primeira, foi uma irmã, foi bagagem de nós tudo, coisa para a irmandade, carrinho de bebê com a irmã, 4 pneus com a Kombi do irmão na Bahia, um trombone amarrado lá em cima, tudo no Fusca, né? Tudo no Fusca. Não tinha nem onde fazer nada, o carrinho abriu as 4 rodinhas. E eu para fazer uma viagem de 3.180 quilômetros só para ir, de Campinas ao Piauí, onde eu moro. Então eu marquei, falei para minha esposa, ó, nós vamos sair cedo, para nós chegar na casa do seu pai, com tempo, que é ali na região de Varginha,
com tempo hábil, com dia, não sei se esse carrinho vai suportar. Então marcamos para sair cedo, mas vocês sabem como é viagem para sair a família inteira. Minha mãe estava conosco naquela época, também ia. E ajeita, vai, corre, faz, acontece 1 hora, 2 horas, 3 horas, perdi a paz. Quando foi já 4 horas, eu estava totalmente sem paz. E na minha casa nós tínhamos uma dessas mesinhas, né, que prega na parede, que levanta ela e põe o calcinho, tirou ela baixa, sabe, essas mesinhas improvisadas. Nós tínhamos uma na minha cozinha. E passando nós ali com as coisas, eu passando, minha mãe, minha esposa tinha umas tacinhas que imita cristal, imitava um vidro bem fininho. E minha mãe, tadinha, bateu numa tacinha daquela em cima da mesinha, ela caiu sobre uma cabeça de prego, que ela era rústica, era de madeira, e estrilhaçou a tacinha. Se uma parte esmigalhou como para-brisa de carro. Eu passei de relance, falei, mãe, deixa isso aí, vamos embora, mãe, vamos embora, vai. Ajeitei tudo, pegamos. Quando chegamos na casa da irmã que ia conosco, lembrei que tinha deixado minha carteira de documentos, voltei com minha esposa. Entramos e ela foi procurar a carteira no quarto, eu fiquei procurando ali. E eu conversando com ela, nervoso, fazendo as coisas até pelo subconsciente, pelo ímpeto. E nós estávamos procurando, eu tive sede, eu conversando com ela, fui na geladeira, peguei um pouco de água. E eu só percebi que tinha um copo em cima da mesa, eu passei a mão por baixo, conversando com ela, e ela perguntando se era a bolsinha marrom ou a preta, e eu coloquei um pouco d'água. E minha mãe tinha pego a tacinha, colocou assim na borda da mesa e puxou para dentro os cacos de vidro. Ficou mais de um dedo, 2 centímetros de fagulhas. E quando eu pus um pouco d'água que tomei, engoli todas as fagulhas de vidro, tudo. Mas que eu não engoli, fincou na língua, no céu da boca, pelo mecanismo natural de sugar, levou tudo, cortou a amígdala. Eu senti que desceu agredindo tudo. O sangue veio da minha boca hemorragicamente abundante. Eu senti que aquilo lá cortou todo o meu esôfago. E quando eu voltei já tinha sangue, não tinha mais nem, não fechei mais a boca, joguei a língua para fora, fincada de fagulhas de vidro, o céu da boca, tudo. Quando minha esposa saiu com a bolsa de dentro do quarto, que viu aquilo lá, começou a gritar, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Eu apontei para ela, ela foi tirando fagulhas da minha língua, do céu da boca, aonde ela alcançou com o dedo que seria possível, ela puxou fagulhas, o resto eu tive que engolir, não tinha como. Naquela hora, eu vi uma voz que falou, é o fim, acabou tua carreira, amanhã é o fim. Mas o Senhor havia me revelado na mocidade que me faria diácono e ancião dessa obra maravilhosa. Quando o diabo falou para mim que eu ia morrer, o Senhor falou, e a minha promessa que eu te fiz, onde fica? Naquela hora dentro de mim renasceu uma força, uma esperança. E eu engolindo sangue, peguei um pano de prato, fiz assim, coloquei na boca, saí dirigindo fusquinha com a mão só, engolindo sangue, comecei a ter náuseas, porque muito sangue, eu comecei a sentir mal. Chegamos lá, estavam orando, eu ajoelhei, enxuguei a boca, ajoelhei, segurei o pano. Quando terminou a oração, minha esposa estava com um sorriso, veio, me saudou e me osculou, e falou, na hora que nós ajoelhamos, o Senhor falou para mim, vão em paz, que eu já guardei o meu servo. Aleluia, parou de sangrar, parou de doer, eu não comi nada, peguei o carrinho e fui para a estrada. 1h da manhã, cheguei na casa do meu sogro no sul de Minas. Dormi no dia seguinte, a língua não cabia dentro da boca, de tão inchado que estava. Tomei 2 copos de café com leite morno que minha sogra fez. Minha esposa enfiou o canudinho pelo canto da minha boca. Glória ao nome do Senhor. Tomei 2 copos de café, peguei o carrinho e fui para a estrada. 3 dias depois eu estava como eu estou aqui agora, dando glória a Deus. O Senhor me livrou da morte. Eu estou glorificando o Senhor pelos seus irmãos. É o nome do Senhor. Irmão, um dia, Osaías pode contar mais alguma coisa. Um dia, querido irmandade, eu estava... É aquilo lá que eu não gosto de contar na igreja. É uma parte muito
pesada que eu não gosto de contar na igreja. Mas o Senhor trouxe. Querida irmandade, 8 anos fazem que eu estava numa viagem e eu estava numa grande cidade deste país e lá um irmão me convidou para fazer uma visita para o seu sogro que estava aprovado. Um irmão que eu já conhecia antes, assim, pouca amizade. E eu marquei com ele, irmãos, para ir àquela visita. E chegou o dia, ele falou que era em outra cidade que o seu sogro morava. Eu vou procurar resumir e abreviar. Chegou o dia daquela visita, nós fomos para aquela cidade. Eu, na maior singeleza, em paz, eu queria só levar um abraço ao servo de Deus provado, uma palavra de consolação, uma oração que Deus desse. Eu viajei para aquela cidade com o irmão. Quando chegamos lá era dia de culto, era uma segunda-feira, e quando terminou ali o culto, chegamos atrasados, ele me apresentou o sogro dele. Um homem que estava no extremo da sua condição, irmão. Um senhor dos 65 anos de idade, formoso, alto. Era um senhor, mas dava para ver que ele era bem formoso. Mas por trás da sua formosura, seus olhos bonitos, estava, irmãos, um homem vencido pela angústia, dessas tristezas que rebenta na face sem ter como esconder. Quando eu salvei ele, que eu olhei para ele, eu imaginei, meu Deus, como esse homem está triste. Que tristeza na face desse irmão. Mas guardei aquilo lá. Daí conversamos ali, vamos, saímos, estava a família inteira, que eles tinham convidado os filhos. Irmão, estava uns 5 ou 6 carros. E nós saímos ali enfileirados e o carro do irmão ia lá atrás. Até que saímos da cidade, pegamos uma estradinha de terra. E eu falei para ele, irmão, o sogro do irmão não mora na cidade. Ele falou, não, irmão, mas o meu sogro mora numa chácara. Eu falei, bem, se é chácara, essa visita vai ser muito boa. Chácara não falta pão de queijo, eu gosto muito, irmão. Vou rachar de comer pão de queijo, mas ele ficar com ele ali, né, na minha, né, descontração, eu vou rachar de comer pão de queijo. Na chácara não falta, com café comigo mesmo. Brinquei ali com ele, mas ele não riu da minha brincadeira, ele estava tenso, quieto, dirigindo o carro. Quando eu vi que ele não riu da minha brincadeira, ele quis dar explicação para mim. Falou, amor, deixa eu falar para o irmão a prova do meu sogro. O irmão ficar sabendo, o meu sogro foi um homem que no passado da sua vida ele fez um pacto com o maligno. Deu a alma dele para o maligno. Bater as forças do inferno ao lado dele. Durante muito tempo, o meu sogro foi um homem terrível. Mexia com magia negra. Uma coisa terrível, aí dentro da sala dele tinha um altar do adversário. Aí era frequentado por poderosos, por gente da alta, que vinha de muitos lugares. Mas um dia, Deus mandou um moço e entrou com o poder de Deus e anunciou o Evangelho e Deus converteu o meu sogro. E o meu sogro mesmo desmanchou tudo aquilo lá, quebrou tudo. O Senhor chamou a família inteira na graça, transformou. Aí entrou nessa chácara aí, irmão, toda a vida e toda a felicidade, toda a paz. Mudou tudo, irmão. E essa família foi feliz, preparou o casamento com os filhos. Mas agora tem 2 meses que o adversário apareceu em pessoa com o meu sogro dentro da chácara dele. E falou para ele, tu queres ir para o céu junto com eles? Tu não vais, porque tu tens um pacto comigo. Aleluia, a tua alma é minha. E o que é de Deus, mas o que é meu é meu. E de hoje em diante eu não saio mais desse lugar enquanto eu não tiver o que é meu, falou o adversário para ele. A partir daquele dia acabou a alegria. Derreteu-se a paz e não teve mais paz nesse lugar. As crianças se entristeceram, tem medo de vir aí.
Por isso, meus cunhados, e foi contando, irmão, ele só chora, nós estamos com medo dele suicidar-se qualquer hora, porque ele pega o carro na madrugada e desaparece gritando, sai de dentro de casa em gritos, em prantos de lágrimas. Glória ao nome do Senhor. Quando aquele irmão falou aquilo para mim, eu confesso para a irmandade que eu fui tomado por um medo, mas um medo, que se eu pudesse eu tinha voltado da mesa, falei, irmão, volta ao carro, vamos embora desse lugar, eu não vou entrar aí. Mas como? Eu não tinha mais condição de voltar atrás. Quando ele me falou aquilo, que aquele medo me tomou, fiz uma oração sentado no banco do Fusquinha, do servo de Deus. Eu falei, Senhor Deus, a quem eu amo, a quem eu dei a minha vida, meu coração, meu ser. Tu bem sabes que eu não sabia o que acontecia nesse lugar. Eu vim só trazer um abraço e uma palavra de conforto ao teu servo. Se eu soubesse, Senhor, que o inimigo da nossa alma, da minha alma estivesse aí, eu não teria vindo nesse lugar. Eu vim como menino, Senhor. Glória ao nome do Eterno. Eu falei para o Senhor, se eu pudesse eu voltaria agora, mas não posso voltar. E ele está aí. E para esta família, pela tua palavra, está entrando o anjo da igreja nesta noite aí. Eles creem pela tua palavra. Aleluia, mas eu olho para mim, Senhor, e me vejo carregado de inconstâncias, carregado de falhas. Aleluia. Então, nesse momento, troca a minha túnica, coloca uma túnica nova sobre a minha alma, uma mitra na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, naquela hora o medo foi embora. Glória ao nome do Senhor. E Deus me levou a um estado de espírito. Irmão, eu conto isso aqui para mandar saber que quando chega a hora de Deus operar, Deus faz a sua obra. Aleluia. E eu fui a um estado de espírito em comunhão, irmão. E daqui do meu peito aqui, nasceu uma voz que começou a clamar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E foi dando glória dentro, não era na minha cabeça não era eu não, era aqui dentro, clamando sem cessar. Glória ao nome do Senhor, foi clamando, que eu sentia ressoar, eu vou dizer mesmo não, como homem, na minha caixa torácica, ressoava a voz que clamava o Senhor. Entramos naquela casa, chegamos lá, irmão. Era uma casa bonita, uma casa de chácara, varanda por os quatro lados, um lugar bonito, irmãos. E nós entramos ali, mas uma tristeza na família, a irmã foi fazer uma jantinha, jantamos, não tinha assunto, não tinha palavras, não tinha diálogo, vamos dormir. Eles falaram, amor, irmão, tem aqui um quartinho pro irmão. Entrei naquele quarto sozinho, as famílias foram dormir juntos, entrei naquele quarto sozinho, dobrei o meu joelho, falei, Senhor Davi falou que tu dá sono aos teus amados, eu preciso dormir esta noite. Me dá sono, me guarda, me cobre com teu manto. Deitei, abracei o travesseiro e apaguei. Dormi gostoso a noite inteira. Quando acordei no dia seguinte por uma flecha de luz da manhã que entrou pela janela e deu bem nos meus olhos, eu acordei pela manhã. Na hora que eu acordei, a primeira coisa foi a voz clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Bendito o nome do Eterno. E foi clamando e foi dando glória. Eu levantei, fui ao banheiro, fiz minha higiene pessoal e saí. Na hora que eu saí, eu encontrei com o irmão Gento. Oh, Raimundo do céu, nós estamos morrendo de vergonha. Porque, irmão, ele falou, meu sogro saiu 3 horas da manhã, não voltou até agora, irmão. Minhas cunhadas foram embora, parte da família foi, levaram as crianças, foi eu, minha esposa, minha sogra. Nós estamos aqui preparando um cafezinho por irmão, estamos com tanta vergonha. Eu falei, imagina, meu irmão, está tudo bem comigo, ajuda lá. E eu sentei na sala e fiquei ali naquele sofá. De repente parou o Santana verde dele, do irmão, dono da casa. Ele era muito branco, de olhos verdes, mas quando eu olhei para ele, o rosto estava inchado de chorar, e os seus olhos e o seu nariz marcado por um pranto intenso. E lá vem ele entrando meio cabisbaixo. Quando ele chegou, aleluia, ele sentou do meu lado, uma glória veio sobre mim, uma virtude, um poder caiu sobre mim, o poder de Deus veio sobre mim. A irmandade pode crer na honra e glória do nome do Senhor. Quando veio aquela glória,
Ele olhou para mim e falou assim: me perdoe. Quando ele falou assim, eu pus a mão direita na coxa esquerda dele e falei: ó homem amado de Deus. Foi o que eu consegui falar quando eu falei: ó homem amado de Deus. Explodiu nos seus olhos a lágrima abundante. E ele olhou assim para mim e falou: se eu sou homem amado de Deus, porque o diabo quer me matar? Glória ao nome do Senhor. Naquela hora, querida irmandade, toda honra e glória seja dada a Deus, mas eu perdi um pouco não, deixa eu ser sincero, eu não posso contar isso por isso, eu perdi a noção, irmão, eu perdi a noção, aleluia, de tudo, e as coisas passaram a acontecer como um sonho, mas eu lembro que eu catei aqui o braço dele, levantei ele do sofá, e nós saímos de dentro da sala, e Deus me tomou numa linguagem, e saímos andando assim, e parecia que as árvores abriam, que os espíritos saíam, glória ao nome do Senhor, e foi saindo tudo. E eu vi uma visão, irmão, que as trevas eram saindo de um lado ao outro. E quando nós chegamos no arame farpado que dividia a chacrinha dele da outra, do vizinho, irmãos, como eu falei, assim como um sonho, eu lembro que o Senhor olhou para ele e falou: abre os teus ouvidos e ouve, meu servo, meu filho, meu remido. O diabo falou para ti que a tua alma pertence a ele, porque tu tens um pacto com ele. Assim te diz aquele que era, que é e que será eternamente, que não tem mais pacto na terra, no céu e nem debaixo da terra, que esse compacto é o pacto do sangue inocente de Jesus Cristo Nazareno, derramado no duro madeiro da cruz, que comprou povos de todas as nações, raças, tribos e línguas, os fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e tu és um dele, Deus selou com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Aí rebentou um rebento de vida naquele homem, naquela alma, e ele começou a levantar as mãos e falar numa linguagem tão linda, e eu dizia: eu te amarei do coração, Senhor meu e Deus meu, vida minha, alegria minha. A mamãe crê nisso. Toda obra maligna tem fim. Santo é o nome do Senhor. Só não tem fim a minha graça na tua vida. Na glória a Deus que vai acabar o império mecanizado. Querido irmão, naquela hora, eu lembro que foi tomado o braço dele novamente. Para mim, que eu estava do tamanho dele, até mais alto do que ele. Eu sou homenzinho perto dele, mas naquela hora parece que eu estava mais alto que ele. E nós saímos, irmão. Nós saímos na beira do arame farpado, pisando urtiga, pisando lixo, pisando lodo, pisando lama. Quando chegou no canto de lá, eu lembro que o Senhor deu uma ordem. Um dia eu voltei em São Paulo numa igreja, e um irmão que é formado em história, um historiador, novinho na fé, me chamou e falou: irmão, não sabe, mas antes de ter lei na terra, antes de ter cartório, antes de ter, aleluia, leis humanas, os homens valentes demarcavam suas terras assim. Ele ia num lugar, ficava uma estaca e dizia: daqui pra cá é meu, porque era o que o Senhor fazia lá. Dessa estaca pra cá é meu, Satanás, nunca mais tu entrará nesse lugar. Aleluia. Foi lá, colocou outro marco no outro canto, outro marco, e isso rodeou a chácara inteira. Quando chegamos no mesmo lugar, irmão, eu percebi que eu apertava muito o braço dele, tive vergonha, soltei, mas a glória de Deus era tão grande na nossa vida, eu voltei àquela consciência, e voltamos para a chácara, olhei, os pés tudo sujos de lama do joelho para baixo, o sapato cheio de barro, e nós voltamos falando língua, e ele parecia um Moisés quando passou lá no meio. Glória ao nome do Senhor, ele flutuava na glória de Deus. Quando entramos na sala, eu tive sede, e eu fui na cozinha pedir água, e a irmã estava fritando os bolinhos fritos assim,
com a varinha de madeira, uma panelona de ferro, assim. Ela estava mexendo. Quando eu cheguei por trás dela, ela não via, porque o corredor dava atrás, assim, da posição do fogão da serva de Deus. Quando eu cheguei, eu fui abrir minha boca para dizer, irmã, me dá um pouco d'água, eu não consegui falar português. Quando ela olhou, que viu a linguagem, ela pegou essa varinha e disse assim, oh, diabo, o meu Deus chegou e jogou a varinha para cima. Aí chamou a filha dela, vem filha, chegou o dia da vitória, do jubileu da nossa aula. E correram para a sala, chegaram lá, abraçaram ele. Aleluia, eu fiquei falando língua na cozinha e ele cheio da vitória na sala. 8 anos passaram, nunca mais voltei lá, mas eles estão lá na firme na graça, dando glória a Deus. Aqui entrou alguém que está com medo de pecar, você não vai pecar. Graças